Senhor colocou algo no meu coração para essa noite. Salmos 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Espera. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos repetir o verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Toma o teu assento glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, eu confesso que até hoje de manhã não era essa palavra que eu ia trazer. Eu estava numa luta terrível. O Senhor mandando eu trazer essa palavra e eu querendo trazer outra. Aí de manhã John chegou assim no meu ombro. Deus mandou você não trocar a palavra. Então temos que ser obedientes à voz do Senhor. E o que o Senhor falou comigo nesse salmo que eu gosto muito, que foi escrito por Davi. E creio que todos nós aqui já escutamos falar sobre Davi, é uma das histórias mais conhecidas. Né? A gente costuma dizer que em livro de criança, né, infantil, Davi sempre aparece. Davi o gigante. Davi que era filho de Jessé e homem segundo o coração de Deus. A história de Davi vai começar a ser contada porque Saul está reinando sobre Israel. Só que Saul já havia sido rejeitado por Deus. E Davi vai precisar entrar em cena. E Deus ordena que Samuel vai até a casa de Jessé e unge a Davi como rei. Quando começamos a ler a história de Davi, irmãos, imagina que você não conhece a história de Davi. Imagina que Davi é um personagem que você não conhece e nunca ouviu falar. E no decorrer da história, vai ser a primeira vez que você está ouvindo a falar sobre esse personagem. É a primeira vez que você está ouvindo a falar dele e eu vou começar a contar a história para você. Só que você desconhece. Imagina só, em torno dos seus 16 anos, apesar da rejeição dentro de casa, Samuel vai até a casa de Jessé. Samuel vai procurar alguém para ungir a rei por ordem do Senhor. Para obedecer aquilo que o Senhor havia mandado ele fazer. Samuel chega na casa de Jessé e pede para ele chamar os filhos. Quando começa a vir os filhos de Jessé, Eliabe, Abinadab, Samar, Samuel vai pensar consigo mesmo. Com certeza é esse. E assim vai ser com todos os que passam por ele. Só que o Senhor diz que não é nenhum desses. E ele pergunta para Jessé, não tem mais nenhum? Jessé só vai falar de Davi por causa da pergunta de Samuel. Não tem mais ninguém? E ele vai responder, tem um que está lá no campo. Tem um que está lá cuidando das ovelhas. Manda chamar, porque foi esse que Deus escolheu. Se você for vendo, está dando tudo certo na vida de Davi. Se você observar, o menino de 16 anos é chamado na frente de todo mundo. É honrado perante os irmãos que rejeitavam ele.
perante o pai, que nem mesmo acreditava na história dele. Porque imagina só, se você está na sua casa, alguém passa mal, você vai logo pensar em quem é enfermeiro, ou quem sabe alguma coisa. Samuel vai chegar na casa de Jessé para ungir um rei. Automaticamente ele vai pensar em quem tem a capacidade para exercer a função. Porque nós somos assim, é automático, irmãos. Se eu preciso de alguma medicação, eu vou procurar um farmacêutico, um enfermeiro. É desse jeito. E foi o que aconteceu. Davi foi ungido a rei. Só que ainda não era o tempo dele exercer. Só que agora, Saul, que está reinando sobre Israel, o Espírito de Deus é retirado dele. E um espírito maligno da parte de Deus se apossa dele. Só que tem um porém. É necessário que alguém toque a harpa para que ele seja aliviado. E o nome de Davi vai ser soprado ali. O nome de Davi vai ser falado. Tem um que sabe tocar a harpa. Saul manda chamar ele. E quem vai ser o intercessor de Saul é Davi. Irmão, está dando tudo certo. A Bíblia vai dizer que Davi cai nas graças de Saul. Ungido com 16 anos, agora o rei chama ele. E ele cai na graça do rei. O rei começa a gostar dele. Está dando tudo certo, aparentemente. Agora tem um gigante. O gigante aparece na história para mais uma vez dar tudo certo na vida de Davi. O gigante está dia e noite afrontando o povo de Israel. Só que Davi recebe uma ordem do seu pai. Vai lá no acampamento de Saul. Vai lá e traz notícia dos teus irmãos. Leva alimento, mas eu quero saber como que eles estão. Quando ele chega lá, Davi escuta o gigante afrontando o povo de Israel. E ele pergunta, quem é esse incircunciso filisteu que afronta o povo de Israel? Só que na mesma hora que ele faz essa pergunta, o irmão dele responde, para que você quer saber? Você é perverso, você é maldoso. Porque não é assim que acontece? Quando tem pessoas que sabem que a gente tem coragem para algo, tenta o tempo todo desanimar a gente. Existem pessoas que querem até nos ver bem, mas não melhor do que elas. Só que temos que ter a maturidade de tampar o ouvido para aquilo que não nos importa. E fazer o que o Senhor quer que façamos. Existia algo para Davi fazer. Só que se Davi dá ouvido para quem não quer o bem dele, e isso a gente vai ver desde a casa de Jessé. Se Davi dá ouvido para o que não importa, a obra não seria realizada. Se Davi dá ouvido para o gigante ia continuar de pé. Se Davi dá ouvido para o gigante, ele ia ficar o tempo todo afrontando o povo. Tem um verso que eu não lembro, mas Samuel vai falar assim: os meus filhos, não é dessa forma, é nas minhas palavras, estão lá, tá ele, os homens e Saul derrotando o gigante. Samuel está em casa achando que o gigante está sendo derrotado porque ele achou que tinha capacidade. Só que, na verdade, quem tinha capacidade era o menor da casa, que ele não dava relevância. E mais uma vez, vitória de Davi, o gigante é derrotado. Você já conhece a história. Só que existe um problema. Às vezes, quando tudo está dando certo, não é sinal que está tudo bem. Quando a Bíblia diz que o gigante é derrotado, Saul não deixa Davi voltar para casa. E tudo o que Davi colocava a mão para fazer, ele tinha êxito.
A Bíblia diz que Davi ia e concluía o que ele ia fazer. Até melhor do que os homens de Saul. Até aqui está tudo bem. Só que existe um problema. O problema é quando a gente começa a crescer demais perto de quem não tem maturidade para suportar isso. E aí que está a fonte do problema. Davi começou a ficar maior do que Saul. Irmãos, o Espírito de Deus já tinha se retirado de Saul. Alguém que não carrega o Espírito Santo não vai entender o teu crescimento. Alguém que não tem o Espírito Santo não vai entender o que Deus quer fazer através de você e em você. Só que o ponto é, aquilo que Deus queria fazer na vida de Davi, era necessário ele passar pelo que ele passou. A Bíblia diz que depois que tudo aconteceu, o gigante foi derrotado. A vida de Davi deu uma reviravolta. Era um cenário totalmente favorável. Ele já tinha saído do campo, ele estava no palácio, estava com Saul, tendo êxito em tudo. Só que agora, a pessoa que ele tocava a harpa está perseguindo o arpista. Parece que o jogo virou. Aquele que ajudava agora está sendo perseguido. O cântico era, Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares. E aquilo começou a gerar em Saul inveja. Aquilo começou a gerar em Saul algo ruim. Só que se a gente levar para o lado espiritual, foi necessário. Deus vê além do agora. Permite algo desconcertante. O ambiente muda, o favor vira inveja e o elogio vira ameaça. Tem vezes que a gente não vai entender quando Deus muda o nosso cenário. Só que para a gente crescer e amadurecer, vai ser necessário o Senhor nos tirar da área de conforto. Quem não queria, irmãos? Ungido, vitorioso, sucesso em tudo que ele fazia. Só que agora ele está vivendo tudo ao contrário. Imagina a cabeça de Davi. Para que eu fui ungido então? Imagina a cabeça de Davi. Será que Deus não me ama? Porque quando a gente é imaturo, a gente acha que Deus tem que ficar provando o amor dele o tempo todo. Quando a gente é imaturo e passa por dificuldade e tribulação, a gente vai logo questionar o Senhor. A gente vai perguntar por quê. Quando na verdade é para que o Senhor está fazendo isso? O que o Senhor quer gerar em mim? E muitas das vezes, o Senhor não conclui em nós o que Ele quer, porque somos imaturos. O Senhor às vezes mostra a obra que Ele quer realizar em nós. Só que não temos maturidade para entender o processo antes. E eu imagino Davi passando por todo esse processo, irmãos. Se Davi não fosse maduro, ele teria questionado. Se Davi não fosse maduro, ele teria confundido processo com rejeição. Silêncio com abandono. E demora com o erro de Deus. Mas a maturidade fez Davi entender que a unção não o livraria do caminho. Ela o sustentaria durante o caminho. O imaturo cobra, mas o maduro ele descansa. Tudo o que Davi passou foi necessário para Deus colocar ele onde ele queria.
tudo o que Davi passou forjou ele. Palácio não forja ninguém, caverna forja. Pasto verdejante não forja ninguém, muitas das vezes, mas deserto forja. Existe algo que eu separei e é extraordinário, irmãos. Davi, ele é desafiado em várias áreas. Davi, ele vai passar por vários processos. Depois que tudo aconteceu, ele teve que ficar fugindo de Saul. Como o pastor já falou aqui, na caverna de Adulão, ele liderou. Só que o mais interessante é que para tudo, Davi tinha um salmo. Para tudo, Davi tinha uma oração. Quando Davi está na caverna de Adulão, ele declara: firme está o meu coração. E muitas das vezes passamos por processo e não conseguimos enxergar o tamanho do nosso Deus. Muitas vezes passamos por tribulações e deixamos a dor tomar conta da gente. Deixamos o peso da responsabilidade nos dominar, irmãos. Só que Davi está fugindo para o deserto e ele declara: porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. E quantas vezes estamos aqui num culto maravilhoso. Estamos com um problema dentro de casa, não conseguimos nem abrir os nossos lábios para louvar o Senhor. Quantas vezes, às vezes no luto, a gente não consegue falar: louvado seja o nome do Senhor que fez o melhor, não. Mas tudo é porque somos imaturos. Infelizmente, a imaturidade nos faz enxergar o que Deus está fazendo com nós como algo ruim. Achamos que o Senhor não nos ama. Achamos que o Senhor quer o nosso mal, só que não, irmãos. O que o Senhor preza é pela nossa salvação. Se for para a gente sangrar, mas ser salvo, Ele vai fazer. Teve um debate que eu tive com uma amiga e eu falei isso com ela. E ela falou assim: eu não conheço esse Deus que quer me ver mal só para me salvar. Eu falei: realmente, você não conhece Deus. Porque se você conhecesse, você ia querer morar com Ele, independente da dor aqui. Porque o nosso lugar não é aqui, estamos de passagem. O que o Senhor tem preparado é muito maior. Só que o problema é que a gente fica apegado na terra. A gente se apega em casa, em carro. Só que se esquece que há um plano de salvação. A gente se esquece que o plano que o Senhor tem para nós aqui na terra é para sermos maduros para edificar a obra. O plano que o Senhor tem para nós é para que sejamos feridos, sim, mas curados para curar outro. Só que será que a gente está preparado para essa conversa? Será que a gente está preparado para ouvir que, se for de Deus nos ferir até o fim, Ele vai nos ferir? E eu não estou aqui falando de um Deus que é carrasco, não, entenda bem. Estou falando aqui que existem pessoas que só se achegam ao Senhor no meio da dor. E isso não é fácil de ouvir, irmãos. Eu já ouvi isso. Uma vez uma pessoa chegou para mim e eu sei que foi Deus falando comigo, porque eu me conheço. E essa pessoa falou assim: o Senhor te espreme, o Senhor te fere, porque Ele te quer perto. Irmãos, e eu tinha uma dificuldade terrível de ser constante. E sempre que eu estava dispersa, o Senhor me feria. O Senhor tocava em algo que eu amava. Mas porque Ele me quer mal? Não, porque Ele me ama e te ama.
O plano da vida de Davi não era ele ser ferido. O Senhor não queria causar nele traumas. O Senhor não queria causar nele transtornos, não. A Bíblia diz que para não ser morto, Davi se finge de louco. Só que há um plano maior por trás disso. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama ao Senhor? A tua dor está cooperando. Você ama ao Senhor? O teu deserto está cooperando. Você ama ao Senhor? A escassez está cooperando. Irmãos, você deve estar se perguntando, por que ela escolheu o Salmos 23? Para te dizer que Davi não escreveu o Salmo 23 quando era maduro. É mais fácil a gente entender que esse salmo foi escrito no início, quando ele ainda estava no pasto, quando ele ainda estava no campo. Só que Davi só prosseguiu em Deus, amadurecendo, porque ele permaneceu no Salmo 23. E não é fácil permanecer no Salmo 23. Vai ter momentos da nossa vida que a gente vai estar, talvez, no Salmo 54. Sendo perseguido e pedindo para Deus justiça. Porque vamos ter momentos em que a dor, a perseguição vai estar tão difícil que a gente só vai ajoelhar para pedir para Deus fazer justiça. Eu tive uma fase da minha vida, irmãos, que eu não pedia mais nada além de justiça. Senhor, fere. Senhor, mata. Senhor, me justifica. E isso não quer dizer que o teu clamor na dor não vai fazer Deus escutar, não, irmãos. Deus escuta. Só que Ele quer nos tirar do Salmo 54 e nos levar para o Salmo 23. Que é um outro nível de maturidade. No Salmo 54, Davi está sendo perseguido por quem é próximo, irmão. Por quem tá junto com ele. E é difícil ser perseguido por alguém que deveria estar te ajudando. É difícil você ver alguém falando mal de você quando deveria estar falando bem. Porque você não faz mal nenhum para a pessoa. Como que a gente vai falar, Senhor, vai de encontro, só sendo maduro? Como que a gente vai orar, Senhor, toma nas tuas mãos, livra, transforma, só sendo maduro? Porque tem dores que pessoas nos causam, que é muito difícil não pedir para Deus nos justificar. Tem calúnias que são levantadas contra a nossa casa, que é muito difícil a gente não pedir para Deus nos justificar. Quem nunca, irmãos, ouviu alguém falar, mas fulano falou que você fez isso, e você sabe que não fez. Só que é essa situação que vai nos amadurecer. Irmãos, Deus sabe como trabalhar. No Salmo 54, Davi está desesperado. Só que agora, existe um outro nível de maturidade, que é no Salmo 23. Davi vai dizer, o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta. Irmãos, é alguém que teve falta de tudo, declarando que não tem falta de nada. É alguém que quando eu vejo lá no pasto, eu imagino sozinho. Porque quando Samuel chega na casa dele, ele está longe, distante. É alguém que o pai não acredita na capacidade. E ele tem que provar por ele mesmo. Davi está declarando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
quando falta credibilidade. Davi está declarando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando não tem a irmandade de quem é sangue. Alguém maduro está declarando que nada lhe faltará. Porque quem é maduro pode estar faltando tudo, entende que Deus é o suficiente. Tudo que Davi percorreu levou a ele um nível de maturidade espiritual. Vitória, e maturidade espiritual é não pecar? Não é sobre isso. Ter maturidade espiritual é não cair, não, irmãos. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Nossa natureza é pecaminosa. Só que o nível de maturidade que Davi alcança é pedir: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Davi poderia estar pedindo espada. Só que alguém que é maduro não quer que o outro seja ferido. Mas o imaturo, quando é ferido, ele precisa ver alguém sangrando também. Mas quem é maduro espiritualmente, pede uma mesa. Porque é na mesa que Jesus se revela. Os discípulos estão no caminho de Emaús. E eles não reconhecem a Jesus. Mas quando chega na mesa, o Senhor se revela. Quando eu amadureço espiritualmente, o que eu desejo para o meu inimigo, para o meu adversário, é que ele se assente na mesa e conheça a Jesus. Quando eu amadureço, eu quero e desejo que eles conheçam o mesmo Jesus que eu tenho conhecido. O mesmo Jesus que tem me forjado. Porque ninguém conhece a Jesus só no palácio. Ninguém conhece a Jesus de perna para o alto, não. É muito mais do que isso. No nosso pior momento, nós conhecemos a Jesus porque buscamos a Ele o tempo todo. No momento que a gente está sem nada em casa, muitas das vezes, a gente vai fazer o quê? Primeiro de tudo é orar, porque sabe que Deus é o provedor. São momentos como esse que vamos criando relacionamento com o Senhor. Tudo que Davi passou não foi em vão. E não acaba por aí, porque até o fim da vida dele, ele enfrentou dificuldade. A gente acha que parou em Saul, não parou em Saul. Os filhos rebeliaram contra ele, queriam um trono, Absalão, Adonias. Se você for ver a trajetória de Davi, irmãos, foi muita dificuldade. Só que ele era homem segundo o coração de Deus. O Senhor não ungiu ele para ele ser. O Senhor ungiu ele porque ele já era. E alguém que tem o segundo coração de Deus, como que vai ficar no nível de imaturidade, irmãos? Não tem como, não combina. Existem coisas que o Senhor está fazendo na sua vida. Não é para te machucar, como eu já falei. É para te amadurecer. Porque o nível que você está não combina com você. Ele quer te elevar. Ele quer te levar a outro nível de espiritualidade. Hoje o pastor falou algo aqui na reunião. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso. Irmãos, a gente dá ouvido para tanta coisa. Eu passei por um momento em 2024 que, se eu pudesse, eu arrancava do calendário o ano de 2024. Só que hoje, com outra visão, eu entendo que
Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, talvez eu também estaria dando ouvido para fofoca. A gente não entende quando a gente passa. Só que quando chega a uma determinada situação que a gente tem que agir como adulto, a gente vê que tem momentos que são necessários acontecer. Passei por um ano terrível em 2024, irmãos. Só que como eu cresci. No ano que foi um dos mais difíceis para mim, foi o ano que eu mais fui forjada. No ano que eu fui mais afrontada, foi o ano que eu tive mais que me calar. Não porque eu não queria falar, irmãos, eu queria. Minha carne gritava, mas porque a pessoa não queria ouvir. Eu tive que fazer coisas que para mim era impossível. Irmãos, eu subi 21 dias de monte, chorando. 21 dias e pareciam intermináveis. Eu chegava em casa e eu não entendia o porquê daquilo tudo está acontecendo. Só que hoje eu entendo porque a dor, quando a gente está com Deus, vira direção. Foi um ano que eu mais amadureci. Para hoje eu estar falando de maturidade. Eu tive que passar por um deserto que parecia não ter fim. No ano de 2024 eu tive que me calar diante de muitas coisas. No ano de 2024 eu tinha que ouvir pessoas falando que eu era rebelde, irmãos. Sendo que eu nunca tinha abrido a minha boca para falar nada. Agora você imagina, a nossa carne não grita para ir lá e falar, eu não sou isso. Só que quando o Senhor quer nos forjar, Ele vai nos colocar em determinadas situações que nós vamos ter que aprender a conviver com elas. Porque existe um nível que o Senhor quer nos levar. Eu achava que o Senhor não estava me ouvindo. Eu achava que o Senhor nem existia mais, porque parecia que Ele não estava me vendo. Eu não entendia. Porque eu ainda era muito imatura. E não entendia que era forja de Deus. Meu esposo saía para pregar, quando ele chegava em casa, ele queria falar, ele queria conversar. E o que eu falava para ele era, eu não quero saber de igreja. E ele tinha que ficar falando com ele mesmo, porque eu não queria ouvir. A dor nos traz isso. Só que existe uma diferença da gente ser carregado pela dor. E uma diferença da gente entregar a dor na mão de Deus. E falar, faz em mim o que tu quer. Foi necessário eu ser quebrada, irmãos. Para o Senhor fazer tudo novo. Existem momentos que a gente não quer sair da onde a gente está, na nossa zona de conforto. Porque a gente é apegado emocionalmente. Às vezes, a gente quer continuar até sofrendo, mas porque a gente acha que não existem outros caminhos. Só que aquele que está no Senhor e confia nele plenamente, não fica sem direção. Irmãos, eu não ia falar nada disso, mas o Espírito de Deus está me impulsionando. E eu quero compartilhar algo para você entender que a dor na mão de Deus tem direção. Quando a gente ora, o Senhor não nos deixa desamparado. Antes de vir para DAG, a gente estava sem igreja, eu e meu esposo. Irmãos, como é terrível ficar desigrejado. Irmãos, a gente precisa de um pastor.
ficar sem um pastor é pior do que a gente imagina. A gente se sente vulnerável, porque os nossos pastores são a nossa cobertura espiritual. Então, quando a gente não está congregando, está sem pastor, parece que a gente fica descoberto, não é verdade? E ali naquele processo sem igreja, eu falei para Júnior, eu não quero estar em qualquer lugar. Eu quero estar onde o Senhor nos inserir. E fomos visitando algumas igrejas. Só que nada ardia no meu coração. Eu entrava e saía da mesma forma. Eu entrava e cultuava, mas aquilo não queimava dentro de mim. Isso já tinha mais ou menos 1 mês e 15 dias que a gente estava sem igreja. Que para nós foi muito tempo, pareceu que foi 1 ano. E a gente orando. Não vinha nenhuma igreja na minha mente. Teve um dia, irmãos, que eu estava no meu quarto, conversando com ele. E eu falei assim, caramba, tem a ADAG. Só que nesse 1 mês e 15 dias, eu nem lembrei da ADAG. Foi como se tivesse apagado da minha memória e do nada voltasse. E eu falei para ele, tem a ADAG, vamos orar. E vamos ver o que Deus fala. Só que ainda muito desacreditada, irmãos. Porque quando a gente está ferida, é difícil acreditar que Deus vai fazer algo tão rápido. E ele foi pregar numa consagração, lá no Zé Pelim. E o pastor dessa congregação falou assim para ele. Eu não lembro se foi exatamente isso, mas resumidamente, que depois ele vai me corrigir, que eu sei. O pastor falou assim para ele, eu vejo uma mão por cima da sua cabeça. Só que essa mão, antes o pastor perguntou quem era o pastor dele. E ele disse que estava sem. Aí o pastor falou assim, e era sobre isso que eu queria falar. Eu vejo uma mão na sua cabeça, só que essa mão está afastada. E essa mão afastada é a mão de um pastor. Só que Deus manda te dizer que Deus já deu o nome da congregação que vocês vão para tua esposa. E entra nessa terra, porque essa terra está esperando por vocês. Irmãos, você entende que dor na mão de Deus se torna direção? Estamos aqui pela direção do Senhor. Não porque obra do acaso, isso não existe para crente. Tudo é Deus. E estamos aqui fazendo a obra, curados para a glória de Deus. Fomos refeitos, chegamos aqui quebrados. Só que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Se você está hoje sem uma cobertura espiritual, o conselho que eu te dou é procure uma. Porque existem coisas que o Senhor quer fazer. Existem pessoas que Deus quer levantar. Existem pessoas que o Senhor quer usar. Só é necessário uma direção. Só que sem orar a gente não consegue. Sem orar a gente não chega a lugar nenhum. E voltando, para o texto que eu estava... Que sejamos maduros para entender que nossa luta não é contra pessoas. Porque acredito que aqui muita gente já foi ferido por pessoas. Só que quando a gente amadurece, a gente entende que a nossa luta é espiritual. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Davi entendeu tudo. Teve oportunidade de matar, mas não matou. Porque ele sabia quem ele era em Deus. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós não precisamos nos justificar. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus,
o que falam de nós é irrelevante. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós prosseguimos para o alvo. O que vem para nos forjar não é para nos matar, irmãos. É para nos fortalecer. É para nos tornar mais resiliente. Davi foi caluniado, mas ele sabia quem era em Deus. Que nessa noite nós venhamos parar de pedir justiça a todo custo e passamos a pedir mesa. Se coloque sobre teus pés nessa noite. O que o Senhor fala conosco nessa noite é que Ele quer nos levar a outro nível de maturidade. O que o Senhor deseja é que sejamos menos ofendidos. O que o Senhor deseja é que paramos de olhar o tempo todo para o defeito do outro. Apontar o pecado do outro. Porque o nosso não está exposto, é por isso que a gente aponta. O que o Senhor requer de nós é maturidade. Irmãos, estamos aqui por causa do Senhor, primeiramente. Mas para realizar a boa obra que Ele confiou em nós. Eu quero te fazer um convite nessa noite. É você que deseja mergulhar em Deus. Porque quando eu estou mergulhada, quando eu estou submersa em Deus, eu não tenho tempo para escutar o que está em cima. Quando eu estou submersa na vontade, no querer do Senhor, eu não dou ouvido para o que estão falando de mim. Eu não dou ouvido para o que estão falando da minha casa. Eu quero mais de Deus. Se você deseja mais de Deus, se aproxima aqui no altar. Se você deseja mais do Senhor, se você quer mergulhar em águas profundas, se você quer colocar totalmente à disposição do Senhor, se você quer ser como Davi, Senhor, Tu é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Se você quer mergulhar em águas profundas, vem aqui na frente. Senhor, eu quero mais de Ti nessa noite. Senhor, queremos mergulhar em águas profundas contigo, ó Pai. Senhor, entendemos que sem Ti não somos nada. Queremos subir o nosso nível, Jesus. Queremos estar, Senhor, tão maduros que nem lembraremos mais dos nossos adversários. Que o Senhor nessa noite Ele venha te envolver com essa graça. Que o Senhor nessa noite derrame sobre a tua vida algo extraordinário. Que o Senhor nessa noite faça de você mais do que um vaso na mão dEle. Aleluia. Declare isso. Declare isso. Estou abatido quando estou em perigo. De nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom.
Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Quando estou... Glória a Deus, aplauda ao Senhor bem forte nesta noite.